Estamos acá com Tânia. Tânia tinha um problema espiritual. Tânia tinha um problema que não podia sair à calle, tinha um problema que não queria banhar-se mais. E Deus hizo uma obra. E ele vai estar contando agora como sucedeu isto, o que passou em sua vida para a glória de Deus, para glorificar o nome de Deus, solamente para que o nome de Deus seja glorificado. Como dijo Jesus, que nós devemos testificar de aquilo que Deus hace por nós. Então, Tânia vai estar testificando. Quem está falando é o missionário Fábio. E estamos juntamente com Tânia. E para a glória de Deus, para que Deus venga a añadir a fé de tu persona que está escutando este video e que vai escuchar agora o testemunho de nossa irmã Tânia, que vai estar testemunhando que Deus é um Deus que é o mesmo hoje. É um Deus que opera realmente, que libera. É o mesmo Deus, como ele dijo em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que ele dijo: eu sou o mesmo del passado, del presente e sou o mesmo del futuro. Ou seria, serei o mesmo em el futuro. Deus foi em el passado, és em el presente e serás em el futuro. Deus é um Deus eterno e su poder é para sempre. Então, vai estar testificando que Deus liberou a ela o que passou, vai contar a história e que Deus realmente hace esta obra. E aún hoje, pessoas que necessitam a liberação, Deus pode liberar sua vida. Pode falar, Tânia. Quero que você hable tua história desde o princípio. E como você recebeu a liberação, como foi todo isto? Assim, desde o primeiro daquele dia que tu Pode falar um pouquinho alto? O dia que o tempo que eu tava assim, desde que eu tava, fazia uns 7 anos mais ou menos que eu não saía de casa, não fazia nada quase, passava só na cama, deitada. 7 anos? 7 anos. Tudo isso? Tudo isso. Eu comecei a me sentir assim, tipo, com síndrome do pânico, com medo de sair de casa. E quando tu tentava? Eu tentava sair, não conseguia, ficava me sentindo presa. Não conseguia sair, eu tinha medo que eu fosse sair, acontecer alguma coisa. E aí eu comecei a perceber que eu não queria mais tomar nem banho quase, assim, nem me pentear, queria passar só deitada, só na cama. Não conseguia me alimentar direito. Pero você tentou alguma vez sair da calle? Tentei isso, mas não conseguia. E aí quando... O que sentia quando saía da calle? Eu me sentia assim mal, passava mal, muito mal. Passava quedava mal. Como tinha uma mareada, quedava mareada. Tonteira, antes de vômito. Claro, mareada em espanhol. Sim. E aí depois daquele dia que tu chegou aqui, que tu disse que viu o espírito, que tu olhou e que enxergou, e que eu tive o sonho aquele, que eu tive o sonho do lobo, que o espírito se transformou, que eu te contei, né? Sim. Na Maria Mulambo. Maria Mulambo. E aí eu te contei do sonho, tu disse que já tinha visto o espírito na minha cara, que já tinha visto por ali. E então, quando tu orou, que o espírito saiu, né? Que eu senti que se manifestou e saiu. Sim. Que ela falou que ela tinha me atado mesmo. Sim. Daquele dia em diante, graças a Deus... Realmente passou mesmo, eu me acordo bem, Uhum. que Deus revelou que era um espírito de Maria Mulambo, e quando nos oramos se manifestou o espírito e falou através de tu boca, não? Falou. Assim como nos tempos de Jesus, que os espíritos falavam pela boca das pessoas. Falou que tinha me atado mesmo. E aí, então, quando estava sendo feita a oração, o que sucedeu? Saiu, eu senti que saiu, eu senti que eu gritei, e que depois, quando eu fiquei liberto, eu caí. Então, né? Hoje, graças a Deus, eu me sinto bem melhor. Eu sinto assim que eu sou uma pessoa diferente, não é mais igual àquela que eu era. Eu posso sair, posso fazer as coisas que eu quero, posso fazer minhas coisas, normal, como eu fazia antes. Tomo banho, não passo só na cama. É uma coisa assim, sabe? Depois de 7 anos... Depois de 7 anos, depois que eu estava já... Que não podia sair da calle, que saía da calle tinha mareo, tinha que volver à casa. Sim, passava só assim em casa. Que tinha a síndrome do pânico, tinha este medo de todo. Síndrome do pânico. E depressão junto ainda. Depressão, sim, tinha depressão. E, através de uma oração,
buscando a presença de Deus. E uma manifestação do dom de discernimento de espírito, que é o que hace ver e revela a operação maligna, através como conhecida como visão aberta. Sim. Que segundo alguns teólogos, assim, eruditos, explicam que quando se vê um espírito, literalmente, se pode ver com o mundo do sentido junto, e o mundo espiritual seria com os olhos espirituais, material aberto, essa é uma manifestação do discernimento de espírito. E através deste dom, Deus revelou que Tânia estava aprisionada, atada por este espírito. E ao momento que foi ministrado por Tânia, depois de 7 anos, atada por este espírito, por trabalho maligno, trabalho de brujeria, porque acá em Brasil é conhecido Maria Bulambo como um espírito que opera em las casas de hechicería. Então foi quebrado esse trabalho de hechicería. E o milagro de Deus sucedeu, que é a liberação. Houve esta liberação em tu vida. Deus liberou tu vida depois de 7 anos sofrendo. Não, imagina uma pessoa não poder sair a la calle, quedar solamente mais acostada. E eu me acuerdo que quando vi seu rosto era negro, tinha marcas negras em las cejas. Eu pude ver isto, e hoje mira seu rosto. Põe um pouquinho mais a luz para que veja seu rosto, entende? Rubia não está aún, não, pero está bastante clarita, não? Deus ha hecho uma obra depois de 7 anos. Hoje sale a la calle e não sucede nada. Não sente mareo? Não. Pode caminhar sola? Posso, graças a Deus. Deus fez uma obra. Sim. E os médicos diziam que problema tu tinha? Síndrome do pânico, depressão, labirintite, essas coisas todas. E quando foi repreendido o espírito de Maria Bulambo, como se diz, labirintite, ou todo isso que sucedeu, se foi o que o médico disse? Foi, graças a Deus. Então vemos que, para a glória de Deus, estamos aqui com Tânia, e estamos gravando seu testemunho, não? Para que outras pessoas também liguem ao conhecimento que podem ser liberadas. Não importa se o médico disse que tem tal problema, que tem esta, tem aquilo. Para isto Jesus vino. A Bíblia diz em capítulo 3, e versículo 8, em el livro de 1 Juan, que Jesus vino para deshacer as obras del diablo. E também diz em capítulo 10, versículo 38, em el livro de Hechos, que Jesus vino para liberar os oprimidos del diablo. E Deus liberou tu vida. Amém. Su poder, su glória. Amém. E está liberada. E hoje está dando seu testemunho, como dijo Jesus, que devemos confessar a Ele e dar o testemunho de Ele. Não para a glória de quem orou, para a glória do homem. Não, não, não. A Bíblia diz que toda honra e toda glória seja dada a Deus. Deus é digno de ser glorificado, porque homem não pode fazer isto. Homem não, é só Deus. Deus mesmo revelou o Espírito Santo que opera os dones, e Deus lhe liberou. E nós cooperando com a obra, como disse a Bíblia, solamente cooperador, e Deus hizo esta obra maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Eu vi isto em Argentina, he orado por uma muchacha, 7 anos, tinha um dolor. Imagina, um dolor 7 anos. Passaram-se 7 anos e esse dolor seguia aí. Em uma oração temblava seu corpo, caiu ao suelo, temblava, e desde aí diz que nunca mais sentiu isto e foi liberado. Acá temos um caso de uma pessoa com 7 anos que não podia sair na calle, que se encontrava triste, quedava, não queria banhar-se e queria quedar solamente arriba da cama. E Deus hizo esta obra. Jesus não quer que tu esteja arriba desta cama. Jesus não quer que tu pierda o desejo de viver. Deus não quer que tu quede uma vida bajoneado. Deus quer que tu seja uma pessoa feliz. Por isso Deus morreu por ti. Jesucristo morreu por ti para te dar uma vida e uma vida com abundância. No livro de São Juan, capítulo 10, versículo 10, diz isto. Jesus quer que tu seja feliz. Jesus quer te dar a vida eterna e quer que acá neste mundo tu seja liberado. É por isso que Jesus dijo que devemos ministrar a liberação a las pessoas. Jesus dijo em Mateus 18, ide, libere a gente, sane a gente, repreenda todo o mal. Em 9:1 ele dijo em livro de São Lucas,
eis que os doy poder, autoridade sobre todos los demonios. Entonces ella estaba atada por este espíritu. Y esto que los demonios hacen, hace que la persona quede sufriendo. Imagina 7 años sufriendo, não são 7 meses, não são 7 semanas, 7 anos. Não podia Mira, fazer quase nada. Não. Dice la Biblia que Dios hizo el mundo en 7 años, ¿no? Descansó el 7º año, en la verdad. Imagina, ella 7 años sufriendo en las manos del diablo. Pero Dios liberó su vida. Jesús es el mismo hoy. Y Jesús también quiere liberar tu vida. Amém. Amén.